Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos continuar com o nosso especial Jesus e seus milagres. Hoje nós vamos começar a ler o livro de Marcos. Nós demos uma passeada pelo livro de Mateus nos últimos vídeos. Hoje nós vamos começar no livro de Marcos para lermos aquilo que os evangelhos falam e narram a respeito dos milagres que Jesus realizou e da maneira como ele trouxe uma vida nova e uma nova esperança para tantas pessoas. Antes de nós começarmos o nosso livro de hoje, eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva para que você fique por dentro de todas as novidades, não perca nenhum vídeo e, por favor, compartilhe também o nosso trabalho para que outras pessoas possam receber esses vídeos e possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a partir do primeiro capítulo de Marcos. Eu vou começar a ler a partir do versículo 21. Ali vão trazer duas narrativas sobre milagres que Jesus realizou na vida de pessoas distintas e nós vamos fazer o que nós temos feito nos últimos vídeos. Nós vamos meditar e refletir a maneira como Jesus opera em cada situação e como ele traz essas maravilhas para a nossa vida, transformando a nossa realidade. Então vamos começar a ler a partir do versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Nós vamos parar aqui antes de nós darmos prosseguimento a outra história que vai trazer o outro milagre de Cristo. Nessa situação, Jesus estava ensinando, o texto deixa claro que era num sábado, dia que os judeus tinham que dedicar a Deus, não podiam fazer nenhum trabalho, nenhuma obra, mas no dia de sábado Jesus estava ali naquela sinagoga ensinando e as pessoas que estavam ali recebendo ensinamento, elas estavam maravilhadas, muito admiradas com a maneira que Jesus falava com autoridade, porque não era igual aos escribas. Aqueles homens da lei que se gabavam de serem conhecedores da palavra de Deus e se achavam melhores do que os outros, eles não praticavam da maneira correta aquilo que estava pregado ali na palavra de Deus. Eles eram pessoas arrogantes, vaidosas, pessoas muito religiosas, mas nem um pouco espiritualizadas. Então as pessoas elas logo viram a diferença de Jesus e como ele tinha uma autoridade diferente para ensinar. E não demorou, o texto deixa claro que não demorou para que aparecesse ali um homem endemoninhado e esse demônio começou a afrontar Jesus. Aliás, nós já vimos esse tipo de comportamento em pessoas endemoninhadas afrontando a Jesus em outros vídeos que nós vimos anteriormente. Se você está chegando agora, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, dá uma pesquisada, uma procurada aí no nosso canal. Os vídeos estão muito bem descritos, vai ser fácil de você achar. E nós já falamos sobre isso antes, a maneira com atrevimento, aquela afronta que os demônios tinham em relação a Jesus, mas é claro que Jesus com toda a autoridade expulsava cada um deles. E o texto vai dizer que dessa vez não foi diferente. O demônio vai falar para Jesus, ele vai reconhecer a Cristo, é claro, e ele vai falar: que temos nós contigo, Jesus Nazareno?
por conta de Nazaré. Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então nós sabemos que os demônios, é claro que eles reconhecem a Jesus. Nós não podemos esquecer que eles hoje, que nós consideramos demônios, já foram anjos. O diabo e os seus demônios foram expulsos do céu, porque todos eram anjos, mas ele afrontou a Deus, ele quis ser igual a Deus, então eles vão ser expulsos do céu, então eles vão deixar de ter a sua função, digamos assim, de anjos do Senhor e vão passar a ser demônios, esses espíritos imundos que vivem perturbando a vida das pessoas. Então é óbvio que eles sabiam quem era Jesus, porque até o diabo e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Não reconhecem com o mesmo temor que uma pessoa convertida, mas reconhecem no sentido de saberem muito bem quem é Jesus. Então ele vai afrontar que temos nós. Então ele deixa ali claro que tinha ali uma possessão que não contava apenas ali com um demônio só. Então aquele espírito imundo, ele vai confrontar Jesus e obviamente Jesus não vai deixar que ele fale. A gente vê isso em outras passagens. Jesus nunca dava a liberdade, digamos assim, do demônio ficar ali verbalizando e expondo o que ele quisesse. Não, Jesus ele cortava logo. Porque com o demônio a gente sabe que o diabo ele é muito articulado no sentido das suas mentiras, dos seus enganos, da sua astúcia maliciosa. Então, Jesus ele cortava logo, até para que outras pessoas ouvindo não viessem ali cair naquela lábia. Jesus, ele cortava logo, ele repreendia logo. Dessa vez não foi diferente. A gente vê lá no versículo 25, Jesus falando: cala-te e sai desse homem. É com autoridade. Quem tem autoridade não precisa fazer muito esforço para que você possa expulsar um demônio de alguém, como a gente vê em determinados lugares, né? Aquela mão cheia de tremor em cima da cabeça da pessoa, parece que vai arrancar a cabeça da pessoa. Sai, demônio, não é? Não precisa disso, né? Não é assim que funciona. E Jesus, ele disse: a meu nome, né? Com a autoridade do meu nome, vocês expelirão demônios. Então, tudo que a gente vê por aí, em alguns lugares, todo esse teatro, esse circo, precisa de nada disso, porque a autoridade ela não depende de força nem de exagero. Então Jesus simplesmente com a sua autoridade cala a boca e sai desse homem. E o texto vai dizer que naquele momento o espírito imundo começou a agitar aquele homem violentamente, começou a berrar, bradar em voz alta. Então ele saiu daquele homem. A gente sabe que o diabo ele não resiste à presença do Espírito Santo. A palavra de Deus ela nos ensina: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então ele não resiste, ele não tem resistência contra o Espírito Santo de Deus. Por isso que quando Jesus mandava que algum espírito imundo saísse da pessoa a quem ele estava apossado, o espírito se agitava, porque mesmo com a vontade de continuar naquela pessoa, infernizando a vida daquela pessoa, ele não conseguia, ele era jogado para fora. Ele saía porque mesmo querendo continuar o seu ato de possessão, de infernizar a vida daquela pessoa, ele não conseguia permanecer naquela pessoa. Porque o nome de Jesus é o nome mais poderoso que nós recebemos de Deus. Então, não existe possessão que possa permanecer quando você roga e quando você repreende no nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí a gente vê que esse espírito imundo sai dele e as pessoas elas ficam admiradas e elas vão começar a questionar e perguntar entre si: o que vem a ser isso? Elas não estavam acostumadas com alguém expulsando demônios dessa maneira, com essa autoridade. Eles estavam acostumados sim com pessoas que estavam com possessões demoníacas,
que se jogavam no chão, que se jogavam no fogo, que andavam nuas, que eram violentas. Isso eles estavam acostumados a ver, mas não era comum, eles não estavam acostumados a ver alguém com aquela autoridade como Jesus mandando que aquele demônio se calasse e saísse, e imediatamente o demônio saía. Então eles estavam ali perguntando o que vem a ser isso? É uma nova doutrina, é uma nova forma de aprendermos, isso é uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Isso me lembrou a passagem que os discípulos estavam ali naquela tempestade no mar, e quando Jesus manda que o mar, o vento e tudo fique calmo, os discípulos eles vão questionar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então essa passagem ela lembra que a autoridade de Jesus de fato não tem limites. Podem ser elementos da natureza, como o mar e o vento, podem ser seres espirituais, como esses espíritos imundos, mas não existe nada nem ninguém que resista à ordem de Cristo. Então eles estavam maravilhados porque eles não estavam acostumados com aquilo. Então a fama de Jesus ela vai correr célebre, honrosa, por toda aquela circunvizinhança da Galileia. É através desses testemunhos que as pessoas chegam até Deus. Então, fazendo um parêntese rápido aqui, esse último versículo ele traz para nós que somos convertidos uma compreensão que a nossa maneira de externar o que Deus faz na nossa vida, ou seja, o nosso testemunho, isso contribui muito para que outras pessoas também busquem a Deus. Porque elas vão pensar, se fez na vida dela, pode fazer na minha também. Então, é muito importante que você, que já se converteu, que já entregou a sua vida a Jesus, que você mostre para as pessoas e diga para as pessoas as coisas que Deus fez e tem feito na sua vida, porque ser uma testemunha, de fato, faz diferença para que outras pessoas venham a dar uma credibilidade que muitas vezes elas não dão através de um testemunho de alguém real. Tem pessoas que têm dificuldade em acreditar na Bíblia porque ela é um livro antigo e as pessoas que são retratadas aqui, humanamente falando, já não existem mais, estão na eternidade. Então elas têm dificuldade com essa veracidade. Quando elas ouvem um testemunho de alguém contemporâneo que está ali ao redor delas, isso faz com que elas consigam ter mais abertura para aceitar e crer nas coisas de Deus. E agora, continuando a nossa leitura, a partir do versículo 29, a gente vai ver um outro exemplo que Jesus também operou um milagre na vida de alguém de uma maneira diferente. A gente vê que não tem limites para Jesus trazer um milagre na vida daquele que crê. E saindo eles da sinagoga, então depois de tudo isso que aconteceu, eles vão sair da sinagoga e eles vão se dirigir à casa de Pedro. Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, Simão Pedro, achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Eu tenho ao menos duas coisas para falar em relação ao finalzinho desse texto. Primeiro, que o versículo vai dizer que quando Jesus chega na casa, eles vão logo falando para Jesus a respeito da mulher. Senhor, ela está acamada, está com febre, está muito mal. E Jesus vai até lá, pega na mulher e a febre a deixa, a febre sai. Aonde Jesus entra, o pecado e as suas mazelas saem. Porque a presença de Jesus é o antídoto para todo tipo de mal. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a importância de nós também intercedermos pelas outras pessoas. É claro que Deus está totalmente disponível para ouvir as nossas orações, as nossas petições. Ele quer mesmo que nós peçamos, porque Deus ele é galardoador dos que o buscam, ele recompensa aqueles que o procuram. Mas Deus se agrada muito também quando nós vamos até ele, não para pedir algo para nós, mas dessa vez para pedir algo para outras pessoas. É a intercessão.
e 2 momentos específicos da Bíblia, que no momento eu me lembro, onde pessoas intercederam por outras e tiveram uma grande resposta de Deus. Uma foi quando Abraão intercedeu junto a Deus pelo povo de Sodoma, porque o seu sobrinho Ló morava em Sodoma. Deus, então, ele vai ouvir e ele vai ao menos permitir que o Ló saísse de lá antes de acabar com aquela cidade. Então Abraão ele vai interceder pelo bem, para que se houvesse pelo menos alguns poucos justos naquela cidade, que Deus poupasse a cidade por amor a esses justos. E Deus se comprometeu: se eu achar determinada quantidade de justos ali, eu não vou destruir a cidade por amor a eles. Então Abraão ele intercedeu por outras pessoas. Em outro momento que nós vemos intercessão também é de Moisés intercedendo junto a Deus pelos israelitas no deserto. Mais uma vez o povo se rebelou contra Deus, Deus já estava indignado, decidiu acabar com aquele povo e a partir de Moisés Deus iria suscitar uma nova nação. Mas então Moisés ele vai lá fazer uma intermediação entre o povo e Deus. Ele também vai interceder pelo povo e Deus vai acalmar sua ira e não vai naquele momento destruir o seu povo, nem acabar com tudo aquilo que ele havia dito. Então a gente vê como é importante, como fizeram com a sogra de Pedro, eles prontamente levaram essa situação até Jesus, porque eles sabiam que só o Senhor Jesus é que pode curar de fato, de uma maneira íntegra, né? Não com um chazinho, um unguento, como eles usavam, uma coisa mais paliativa, mais demorada, mais ineficiente, mas com Jesus ia ser algo imediato, certeiro, perfeito, definitivo. E outro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês também é o que Jesus faz na nossa vida quando ele traz um milagre. O final do texto vai dizer que Jesus, colocando a mão naquela mulher, pegando pela mão, a febre a deixa e ela passa a servi-los. Ela vai se levantar e ela vai começar a servi-los, provavelmente com um copo de água, com um suco, com comida, com pão. Ela vai começar a servi-los. Presta atenção nisso. Jesus, ele não apenas resolve um problema imediatista, um problema aquele temporário. Ele não apenas tirou a febre da mulher e ela continuou prostrada, letárgica, lenta, ela continuou deitada, com mal-estar. Não. Jesus fez de uma forma que ela não apenas se livrou da febre, mas ela foi revitalizada num nível que ela se levantou imediatamente e começou a servir. É como aquela pessoa que está na cama cheia de dor, prostrada, e quando Jesus toca, não apenas a dor vai embora, mas a pessoa continua ali meio mole. Não, a dor vai embora e a pessoa ela já ganha um vigor, ela já ganha uma energia que ela já está pronta para levantar e faxinar a casa inteira. É esse tipo de resultado que os milagres de Jesus trazem na nossa vida. Ele não faz nada meia boca, nada mais ou menos, nada pela metade. Tudo que ele faz é inteiro, é perfeito, é íntegro. Tudo traz uma resolução perfeita para nós. Então eu gostaria de deixar essa reflexão com você também. E eu sempre gosto de pontuar que os textos bíblicos nós precisamos primeiro pedir que Deus nos dê sabedoria para a gente conseguir interpretar do jeito certo. E outro ponto é que a gente precisa ler com calma para a gente pegar os detalhes, porque eles vão enriquecer o nosso texto e eles vão trazer uma grande diferença naquilo que a gente vai compreender. Através dos detalhes a gente consegue ter mais elementos, até mesmo para visualizar a cena que aconteceu aqui naquela passagem e dar uma compreensão, um desfecho melhor para aquele aprendizado. Então, os milagres que Jesus tem para a sua vida, eles são milagres de várias esferas, na sua área financeira, na sua área amorosa, na sua área da saúde, na sua área profissional, na sua vida espiritual. Não existe nenhum setor da nossa vida que Jesus não consiga entrar, que ele não consiga operar. Tudo o que tem a ver com a vida do ser humano é campo, é terreno de milagre de Jesus.
Mas como nós já vimos nos vídeos anteriores, e para você que está chegando aqui, eu vou dizer pela primeira vez, e se você já assistiu os outros vídeos, eu vou reforçar. Deus, ele tem prazer na interação com o ser humano, inclusive no momento de exercer o seu milagre na nossa vida. Portanto, é imprescindível a nossa participação nos milagres que o Senhor quer trazer na nossa vida. É claro que tem momentos que Deus decide agir pela sua própria pessoa, trazendo um milagre na nossa vida. Mas em outros momentos, Ele deseja sim que nós participemos de uma maneira ativa dos milagres que Ele quer realizar na nossa vida. E a nossa participação é com a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente vê como as pessoas aqui ficavam admiradas, maravilhadas com o ensinamento de Jesus, com a autoridade de Jesus, a maneira como ele expulsava demônios e eles imediatamente obedeciam, a maneira como Jesus tocava e a doença saía, a maneira como às vezes Jesus nem chegava a tocar, mas a pessoa já estava curada. Então a gente vê várias formas de Jesus operando seus milagres. Cada um desses evangelhos que nós estamos falando, eles narram as mesmas histórias às vezes, mas de uma maneira diferente, porque para cada um desses escritores alguma coisa chamou mais atenção. Então, não existe discordância, porque a gente vê que é a mesma história, mas são narradas por pessoas diferentes. Um chamou mais atenção uma coisa, o outro chamou mais atenção para uma outra coisa, mas a essência e o contexto é da mesma história. Então, entregue as suas preocupações, os problemas que você não tem conseguido resolver, coloca na mão de Deus e invista na sua fé. A fé tem que ser alimentada todos os dias. Todos os dias nós passamos por situações que nos desafiam e nos fazem ter que escolher. Eu vou ter dúvidas e ter medo ou eu vou crer? Isso é uma escolha que nós precisamos fazer diariamente. Então eu espero que você tenha compreendido e gostado do vídeo. Que Deus te abençoe, que você, por favor, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam abençoadas assim como você e faça parte do nosso canal, seja um inscrito aqui do nosso canal e, se Deus permitir, até o próximo vídeo. Muito obrigada.